Olá, boa tarde, meu irmão, minha irmã. É com muita satisfação que eu os convido a pegar papel, caneta e uma Bíblia para estudarmos juntos a Palavra de Deus, para termos certeza da nossa caminhada, para que ela seja frutífera. Para que nós não fiquemos aqui na terra só visando o material. Deus não é Deus só de material, Deus tem uma coisa melhor para dar para nós lá no céu, que é a vida eterna. E o céu você não vai morar a vida toda não, é uma época e depois vai descer. A terceira volta de Cristo desce a Nova Jerusalém. A intenção de Deus, Deus é tão bom que Deus mandou o filho dele aqui na terra, o filho dele também é Deus, ele ficou naquela dúvida se vinha ou não vinha, pelo Espírito de Profecia, foram 3 dias de negociação, porque a Santíssima Trindade anda junto há milhões, bilhões, trilhões de anos. Era muito triste mandar um membro dela vir aqui na terra em forma de gente morrer pelos nossos pecados. Pecado é desobediência, é ser descendente de Adão e Eva. Não adianta você falar, mas eu não tenho culpa do que eles fizeram. Meu irmão, a biologia não muda a natureza das coisas. De cachorro só nasce cachorrinho, não nasce gatinho. De gatinho só nasce gatinho, não nasce cachorrinho. Então não adianta, nós vamos dar conta do nosso corpo. Nós somos descendentes de Adão e Eva. Nós somos criacionistas. Evolucionista é coisa criada pelo diabo. Não existe isso. Ninguém é descendente de macaco, coisa nenhuma aqui. Da invenção do diabo para enganar a pessoa. Ele não quer que você aceite a Bíblia como a palavra de Deus. Então eu escolhi aqui um versículo no Novo Evangelho. Novo. Escolhi o Efésios 4:30. Efésios 4:30. 4:30, né? Então vamos pegar uma coisa aqui para ver. Efésios 4:30 está assim: 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Vamos ver o que o evangelista quis dizer aqui. Vamos ver o que quis dizer aqui. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O que podemos tirar desse versículo? Podemos tirar que se ele se entristece, logo ele é uma pessoa. As igrejas por aí, que não, algumas nem aceitam a Santíssima Trindade. Eles dizem, mas a Santíssima Trindade não está escrita na Bíblia. Realmente não está, ela não está explícita, mas está implícita. Tem palavras que não está, onisciência, onipresença, onipotente. Onisciência não está, onipotente está. Reencarnação não está, a ressurreição está. Então tem certas palavras que não estão, mas o fato de não estar ali não quer dizer que a Bíblia esteja errada. Está certo. Não está explícita, mas está implícita. De uma forma ou de outra ela aparece ali. E aparece várias vezes a Santíssima Trindade. Na criação do homem, o homem pecou, o homem se tornou como um de nós. Nós que é a Santíssima Trindade. Na Torre de Babel, vamos confundir as línguas. Desçamos e confundamos a língua dos homens. De quem desceu e confundimos? Desçamos quem? Santíssima Trindade. No batismo de Jesus, Jesus entra na água. O Filho, Deus Filho, sai, uma pomba, o Espírito Santo de forma de corpórea de pomba, não pomba, mas parecida. E o Pai no céu, esse é meu filho amado que me compraz. Então algumas coisas não estão escritas, mas estão na Bíblia. E como eu faço para entristecer o Espírito Santo de Deus? Eu estou na caminhada cristã, sei tudo que é errado e que é certo. Eu sei tudo como que eu devo agir. O apóstolo Paulo falou, nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu sabia que eu sou um homem carnal, eu sei que a lei é espiritual, mas eu sou um homem carnal vendido pelo pecado. Então, eu não posso entristecer o Espírito Santo. Aquilo que eu fazia antigamente, eu não faço mais. Por exemplo, Paulo diz, você mentia? Não minta mais. Você era preguiçoso, vagabundo? Não seja mais. Trabalhe. Pegue o seu alimento do trabalho. E eu costumo perguntar para nós, você é daquela igreja que trabalha dia de sábado? De uma forma pejorativa, como você quer dizer, se são vagabundos preguiçosos? Meu irmão, Deus não gosta de vagabundo preguiçoso. Então está provado que Salomão, há 6.000 anos atrás, servo de Deus, falou, vai ter com a formiga. A formiga é sinônimo de trabalho. A formiga carrega 100 vezes o seu peso. Então, as pessoas tentam nos agredir. Mas Jesus foi perseguido. E diz que quem não é perseguido não tem graça nenhuma. A vida cristã não tem graça sem perseguição. Está certo que em alguns momentos satura um pouco, né? Parece que é muita coisa no mesmo tempo. Então, meus irmãos, o Espírito Santo não pode ser entristecido. Uns acham que o Espírito Santo faz milagre dentro da igreja. O diabo faz milagre dentro da igreja evangélica, eles acham que é Deus o Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou começar pelo fim. Justiça. O batismo faz parte da justiça de Deus, é sepultamento. Matar o velho homem e a velha mulher. Juízo, juízo executivo. Terceira volta de Cristo, decidão a Jerusalém. E pecado é transgressão da lei. Pecado é não aceitar algum preceito de Deus, algum mandamento. Aceitar uma parte da Bíblia e não. E que dizer de vocês, evangélicos, que não aceitam uma parte do Antigo Testamento? Aceita uma parte e não aceita a outra. Não aceita os 10 mandamentos, dizendo que Jesus cravou na cruz. Os 10 mandamentos são lei moral, não é lei de ordenança. O que foi cravado na cruz é lei de ritual mosaico, hebraico. Os 10 mandamentos não podem ser considerados como lei de ordenança. É uma lei moral. Jesus disse em Mateus 5, 7, 18 que ele não veio mudar a lei nem os profetas, ele veio cumprir.
E nada passaria sem se cumprir tudo a palavra de Deus. Então sai da sua zona de conforto, complete sua luz, se entregue seu coração a Deus. Não fique o evangelho pela metade, seja servo de Deus. Ore bastante e seja missionário. Ame o seu próximo, senão vai ser difícil a salvação. Muito obrigado, até uma próxima. Que o Espírito Santo ilumine sua mente e coração. Procure a Igreja Adventista para estudarmos juntos a palavra de Deus, 9h da manhã e à tarde. Até uma próxima.